E aí, galerinha, beleza? Vou estar fazendo uma videoaula para os nonos anos, porém, todas as outras séries podem acompanhar também, porque é uma matéria que engloba todos os anos, ok? Nós vamos falar hoje sobre frações, tá? Que são os exercícios que tem na apostila do nono ano para vocês aí, ok? Vamos lá, primeiro, vamos ver uma definição do que seria fração. Vamos para o nosso amigo Google. Bom, vamos lá, ó. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamada de fração. Ou seja, o que é uma fração? A fração nada mais é do que uma divisão. Ok? São divisões. É uma forma de representar divisão. Tá? Quando eu divido algo, eu posso representar essa divisão em forma de uma fração. Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de objetos. Para isso foram criados os números racionais. Pois bem, o que quis dizer isso? Que o número inteiro qualquer não serve para representar frações de objetos. Pelo seguinte, existem coisas que nós podemos dividir e tem coisas que nós não podemos dividir, tá? Não que não podemos dividir, não que não possamos dividir, até pode, mas existe uma certa restrição aí. Por exemplo, o que nós podemos dividir? Tá lá, são 10 pessoas e essas 10 pessoas irão viajar em 2 carros. Então, eu coloco 5 pessoas em um carro, 5 pessoas em outro. Eu estou dividindo a quantidade de pessoas, porém, eu não estou dividindo as pessoas, entenderam? Por exemplo, eu não estou pegando o professor aqui, ó. Eu não estou pegando o professor, por exemplo, aqui e dividindo ele no meio, assim. Eu não estou fazendo isso. Eu estou dividindo o número de pessoas nos carros, mas as pessoas permanecem inteiras. Cada pessoa, ela continua sendo inteira, continua sendo uma pessoa. Não tem como a gente dividir literalmente uma pessoa ao meio, por exemplo, nessa linha aqui. A pessoa vai morrer, tá? Então, seres vivos, por exemplo, em sua maioria, não podem ser divididos. A unidade do ser vivo não pode ser dividida. O conjunto de seres vivos podem, onde em cada conjunto nós vamos ter um elemento de uma quantidade de pessoas, de elementos inteiros. Mas a unidade do ser vivo não pode ser dividida, né? Ela morre, ok? Agora, tem coisas que em sua unidade nós podemos dividir. Por exemplo, eu posso pegar uma pizza e dividir entre 8 pessoas, que geralmente é a divisão. Só que, logicamente, cada pessoa vai ter um pedaço menor do que uma pizza inteira. Vai ter um pedaço menor. É aí que entram as frações. Na prática, o que é uma fração? Uma fração é uma forma de representar algo que outrora era uma unidade inteira e foi dividido entre várias partes iguais. Por exemplo, uma pizza. Eu peguei uma pizza inteira e dividi em 8. Cada pedaço vai ser menor, logicamente, do que a pizza inteira. Aí entra a fração, né? Em sua maioria das vezes das representações,
As frações, elas vão representar um número menor que 1 e maior que 0. Ok? Algo que quando a sua unidade foi dividida, cada pedaço, logicamente, ficou menor que a unidade inteira. Mas ela ainda existe. Então, não posso dizer que é 0. Então, aí, nós temos números entre 1 e o 0, que são números racionais, incluindo o 1 e o 0. Ok? Bom, as frações, elas são formadas por dois números inteiros. Um número em cima, chamado numerador, e um número embaixo, chamado de denominador, certo? Quais são suas funções na fração? O numerador, ele irá representar no todo a quantidade de partes que eu peguei, ou que eu consumi, ou que eu estou considerando. Então, aqui nós temos um círculo, certo? Esse círculo, ele foi dividido em uma quantidade de partes iguais, e uma parte dessa quantidade foi pintada de roxo. Então, uma parte foi pintada de roxo. Enquanto nós dividimos esse círculo em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Estão observando aí? Então, o que acontece? O denominador, ele vai representar em quantas partes eu dividi a unidade, o todo. O círculo todo foi dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5, aqui, eu pintei de roxo, estou considerando uma. Então, eu tenho 1/5 do círculo roxo. Ou seja, das 5 partes que eu dividi, eu tenho uma considerada. Certo? Eu dividi ele em 2 partes iguais, ok? E comi uma parte. Quanto desse chocolate eu comi? Bom, primeiro, nós temos que ver em quantas partes nós dividimos, de quais partes iguais nós dividimos esse chocolate. Eu dividi esse chocolate em 2 partes iguais. Então, eu vou ter a fração. Eu dividi em 2 partes iguais. Certo? Dessas 2 partes, quanto eu consumi? Esperar focar aqui. Dessas 2 partes, quanto eu consumi? Eu consumi uma parte. Então, em cima da fração, vai o número de partes que eu consumi. Embaixo vai o número de partes que eu dividi. Então, eu comi um pedaço de 2. Eu comi a metade do chocolate. Ok? Agora vamos lá. Imaginemos o chocolate inteiro novamente aqui. Bonitinho. Tá? Tá inteiro. Eu vou cortar ele aqui. Cortar ele aqui. Em quantos pedaços iguais a esse eu consigo cortar esse chocolate? Vamos lá, ó. Quantos pedaços mais iguais vai ter? Vamos colocar aqui em cima, ó. 1,
2, 3. Então, nesta configuração aqui, eu consigo cortar esse chocolate em 1, 2, 3, 4 partes. Certo? Consigo cortar em 4 partes. Se eu comer este pedaço de chocolate, me sobraram 3. Então, quanto eu comi desse chocolate? Vamos lá para a nossa folhinha de novo. Enquanto eu tinha dividido em 4. Ok? Pessoal, é o recurso que nós temos agora, então tem um pouquinho de paciência aí também. Em 4, tá? Aí, quantas partes desse chocolate eu comi? 1. Então, o que eu tenho aqui? Quanto eu comi desse chocolate? Eu comi 1/4 do chocolate. 1 de 4. Certo? Agora, e se eu pegar e dividir ele assim? Em quantas partes eu consigo dividir? 1, 2, 3, 4. Só que eu comi essas duas partes do chocolate. Comi essas duas partes. Quanto eu comi? Vamos lá. Eu vou colocar ao lado do 1/2 de forma proposital, tá? Então, eu dividi em 4 partes. Ó. Dividi em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Consigo dividir em 4 assim. Comi essas duas. Então, das 4, eu comi 2, não é? Das 4 eu comi 2. Só que, observemos o seguinte. Esta fração é diferente dessa, ok? Mas elas representam a mesma coisa. Porque se eu colocar esses 2/4 em cima da metade do chocolate que sobrou, ele tem o mesmo tamanho que a metade. Aí, ó. Estão vendo? Mesmo tamanho que a metade. Então, 1/2 e 2/4, ou meio e 2/4, eles são diferentes nos números, mas eles são iguais na prática. Aqui, ó. 2/4. Estão vendo? É a mesma metade do chocolate. Entenderam? Então, essas duas frações que são diferentes, porém representam a mesma coisa, elas serão chamadas de equivalentes. Frações equivalentes. Olha que legal. Estão vendo? Qual outra fração equivalente eu posso fazer dessas daqui? Muito simples. Vamos lá. Vamos dividir assim, ó. Metade aqui e assim. Muito bem, um quebrou, mas não faz mal. Ó, vamos lá. Em quantos pedaços nessa configuração eu consigo dividir esse meu chocolate? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês viram? Se eu comer esses 4, eu comi o quê? Eu comi 4 oitavos, ok? Então vamos lá, no nosso papelzinho. 4 oitavos. Só que 4 oitavos vai dar a mesma coisa que a metade, ó. Reparem bem, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, já desmontou. Mas é mais para vocês entenderem mesmo. Ó, de toda forma eu comi a metade do chocolate. Então, nós temos que 4 oitavos é a mesma coisa que 2 quartos e é a mesma coisa que a metade. Então, nós temos frações equivalentes, tá? Bom, com essa explicação de frações equivalentes, vocês já vão conseguir fazer alguns exercícios da apostila, tá? Eu só vou fazer um exemplo agora com a goiabada. Um minutinho. Gente, olha que delícia essa goiabada. Ave Maria. Vamos lá. Essa goiabada está inteira. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó. Isso aqui vai, ó. Ó, cortei ela no meio aqui. Eu tenho a metade. E comer esta parte, eu comi a metade da goiabada. Estão vendo? Se eu dividir agora aqui, ó. Eu dividi essa goiabada em 4. Então, nós temos 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Ok? Daqui, nós tiramos o seguinte. Prestem atenção. Se eu tiver... Vamos lá. 4 quartos. Eu comi a goiabada inteira. Dividi em 4 pedaços, comi inteira. 4 quartos, eu comi a goiabada inteira. Então, se eu comi 4 quartos da goiabada, eu comi uma goiabada. Entendeu? Então, toda vez que o numerador for igual ao denominador, nós temos um inteiro. Porque se eu dividir em 4 pedaços e eu comer os 4 pedaços, eu comi ela inteira. E daqui nós podemos também representar as frações equivalentes. Por exemplo, se eu cortar em 2 e comer esta parte aqui, eu comi metade da goiabada. Se eu cortar em 4 e comi esses 2 pedaços, eu comi 2 quartos da goiabada. Eu comi a metade. É o mesmo que 1 sobre 2. E assim por diante. Beleza, gente? Bons estudos aí.